Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso de análise multivariada de dados. Estamos no módulo 3, calibração multivariada. Vamos ver agora o capítulo 4, seleção de variáveis. Em nosso curso, a matriz X ela é formada pelo conjunto de variáveis dependentes, ou seja, os dados espectrais ou cromatográficos que nós obtemos por técnicas instrumentais. Então, como exemplo aqui, eu tenho esse conjunto de espectro na região do infravermelho médio, medido de 4.000 até 650 centímetros menos 1. Esse conjunto de dados ele possui 1.740 variáveis. Isso na resolução que foi adotada. Tem uma resolução aqui de 4 centímetros menos 1. Mas a depender da resolução programada no instrumento, eu posso ter uma variação neste número de variáveis da minha matriz X. E observe aqui, tem o zoom de algumas partes, de algumas regiões, como aqui na região da impressão digital. Nesse caso aqui, essa variação, esse degradê de cor está relacionado à variação da densidade API da amostra. No caso, isso aqui são espectros de amostras de petróleo, onde eu tenho a cor vermelha, um dado, né, um petróleo com maior valor de grau API, e em azul um petróleo com menor valor de grau API. Então nós podemos observar que nós temos, principalmente nessa região, eu tenho bandas, ou seja, eu tenho um conjunto de pontos que estão altamente correlacionados entre si. Ou seja, o ponto e os seus vizinhos, os seus pontos adjacentes, eles possuem uma grande correlação. Lembrando que, como eu mostrei em aulas anteriores, o que eu estou observando aqui, a informação química que eu estou observando, ela é medida por um conjunto de valores de número de onda, no caso aqui para espectro de infravermelho. Então, eu medi aqui na intensidade em número de onda, no caso centímetro menos 1, e foi medido em vários diferentes números de onda. Então, aqui eu posso ter medido em 800, 804, 808 centímetros menos 1. E isso vai depender do incremento que é utilizado, ou seja, da resolução do equipamento. Quanto maior a resolução, maior quantidade de pontos que eu vou ter no espectro e melhor a resolução que eu vou ter dessas bandas também no meu espectro. Então, ocorre que se eu aumentar muito a resolução, o espectro vai estar muito pesado, eu falo muita quantidade de pontos por amostra, e isso vai ter a posteriori um custo computacional para o tratamento desses dados. Mas observe que, de certa forma, o ponto e os seus vizinhos, como eu falei, o 804, o 800, né, e a direita o 808, eles normalmente apresentam uma alta correlação. Aqui nós temos dados de FTI CRMS de petróleo. Aqui não são os espectros de FTMS das amostras de petróleo, mas sim o resultado após o processamento do Composer. Então aqui no eixo das abscissas nós temos o número do composto, ou seja, relacionado na sua forma molecular, e no eixo das ordenadas o valor de abundância, obtida também no processamento do Composer. E o que nós observamos é um caráter mais discreto para esses dados. Um espectro de FT e CRMS de petróleo possui mais de 1 milhão de variáveis, ou seja, de valores de MZ. Só que isso varia de amostra para amostra, porque na obtenção do vetor, onde eu tenho as intensidades e os valores dos compostos relacionados à sua massa-carga, o equipamento só armazena o valor de massa-carga se eu tiver algum sinal para aquele valor. Se eu não tiver, não é armazenado. Então ocorre que as amostras de petróleo, ou seja, cada amostra de petróleo, eu vou ter um comprimento diferente desse vetor, no caso dessa matriz, se eu considerar os dois vetores. O vetor que é onde eu tenho a razão massa-carga, que vai me dar o meu valor referente ao eixo das abscissas, e a intensidade vai me gerar a informação com relação ao eixo das ordenadas. O que é feito a posteriori é a consolidação desses dados. Então, eu posso consolidar os espectros e trabalhar posteriormente os espectros. Então, quando eu saio em torno de
1 milhão de variáveis, quando eu consolido ali para umas 40, 50 amostras de petróleo, eu chego a ter 2 milhões a 2 milhões e meio de variáveis. No entanto, se eu processar esses specs no software Composer, o que eu tenho a posteriori é uma matriz contendo dois vetores, um relacionado ao número, ao composto, no caso a sua fórmula molecular, e o outro com relação à abundância. E o que é feito é a consolidação desses dados. Eu devo consolidar também, para que em uma mesma amostra, se ela, para diferentes amostras, se eu tenho um valor de algum composto, as amostras que não tem aquele composto, coloque zero para aquela coluna, para aquela variável. Aqui abaixo eu tenho espectro de RMN de hidrogênio, então medidos de 0 até 7,4, no caso que é a unidade de deslocamento químico. E aqui eu tenho o sinal referente a eles. Aqui eu só tenho duas amostras, uma amostra de petróleo pesado em azul e em vermelho uma amostra de petróleo leve. Então observe que o dado, né, o dado de RMN, ele não parece não ser tão suave quanto eu tenho aqui para o dado de infravermelho na região do médio, né, onde os dados eu tenho curvas mais suaves, enquanto aqui no dado de massa os dados parecem ter um caráter mais discreto, ou seja, as variáveis e os seus vizinhos não necessariamente apresentam uma correlação. Então aqui no massas os dados parecem ter um caráter discreto e no RMN parece ser um meio termo entre eles. Esse espectro de RMN, em média, ele dentro dessa faixa que eu estou colocando de 0 até em torno de 7,4 até 9 centímetros, até 9 ppm, vai ter em torno ali de 12 mil variáveis, né? Vamos colocar ali em torno de 9 a 12 mil variáveis. Então já é muito maior do que o infravermelho, que eu mostrei aqui, que tem 1.740 variáveis. Então o que ocorre é que parece estar entre esses dois, mas não. Aqui também eu vou ter um conjunto de dados tão suave quanto o infravermelho. O que ocorre é a maior quantidade de pontos, eu tenho que mostrar essa grande quantidade de pontos em um tamanho, né, de gráfico na mesma tela que o infravermelho, então parece que o infravermelho os dados são mais suaves, mas não, eles vão ser semelhantes. E aqui o RMN de carbono 13. Então tem aqui dados de 0 até 150, né, ppm. E assim como no RMN de hidrogênio, eu tenho também uma grande quantidade de informação. Ou seja, essas bandas, esses picos que são mostrados nos gráficos, são ali que estão as informações. São essas informações que eu quero relacionar com a minha propriedade de interesse. No RMN de carbono 13, eu tenho em torno de 60 mil variáveis. Então já é bem maior do que o RMN de hidrogênio, que por sua vez é muito maior do que o infravermelho na região do médio e também da região do próximo. Já o dado de massa pode variar, depender da forma que eu estiver tratando. Se eu estiver tratando de espectros, eu posso ter 1 milhão, 2 milhões de variáveis. Se eu tratar o espectro processado, eu consigo reduzir bastante, mas a depender da quantidade de amostra e das características das amostras, o número de variáveis pode aumentar consideravelmente. Isso porque, a depender do tipo e das características das amostras que eu estou tratando, eu posso ter diferentes compostos aqui com massa-carga estando presente em algumas poucas amostras. Então acaba que aquilo ali aumenta o número de variáveis. A correlação entre as amostras. Então, observe, aqui são espectros de infravermelho na região do próximo. Como eu falei que existe uma forte correlação entre os pontos amostrais, né, ou seja, entre uma variável medida e as suas vizinhas, mas também existe essa correlação entre amostras. Então aqui eu tenho 40 espectros e aqui eu tenho um mapa com a correlação entre as amostras. Então, a correlação entre a amostra 1 e 1 e 2 e assim por diante. Então, na diagonal principal, eu vou ter o máximo de correlação, aqui representado por um vermelho bem intenso. E nesse mapa,
a cor em azul, que representa a menor correlação, mesmo assim ela ainda é muito alta, ela vai corresponder a 0,984, mas no caso aqui 982. Ou seja, estou falando de um R2, eu estou falando correlação, mas coeficiente de determinação, mas é um R2 na casa de 0,98, ou seja, muito alto ainda. No entanto, a menor correlação entre as amostras é apresentada na amostra 7, que ela parece não estar bem correlacionada com as demais. Tem outras amostras, como a 29, a 32 também, mas mesmo assim eu estou falando algo da casa de 0,98, um R2 de 0,98. Ou seja, as amostras elas são bem correlacionadas. E em calibração multivariada, isso é observada essa correlação. Isso porque os modelos são locais. Então eu vou construir um modelo para um tipo de amostra característica. Então, por exemplo, isso aqui são amostras de cerveja, então eu vou construir um modelo utilizando espectroscopia na região do infravermelho próximo para amostras de cerveja. E também não será qualquer amostra de cerveja, será um tipo de amostra de cerveja específica. Então, por isso que é esperada essa alta correlação entre as amostras. Mas e entre as variáveis? A correlação entre as variáveis está mostrada aqui nesse mapa. Nesse caso aqui, como o número de variáveis é muito maior do que o número de amostras, então aqui é mostrada a correlação entre elas. Na diagonal principal eu tenho maior correlação também em 1, só que aqui eu parto do zero, ou seja, no caso aqui o R2 igual a zero, ou seja, sem correlação. E observando essas regiões de correlação, eu observo que parece que tem regiões que eu tenho uma alta colinearidade entre as minhas variáveis, ou seja, parece que as variáveis possuem uma grande correlação entre elas. Uma outra região aqui, ó, parece que eu tenho outra região, aqui mais uma terceira região e aqui uma quarta região. E depois vamos colocar aqui essa parte aqui com uma outra região, onde elas não se correlacionam com nenhuma outra, né? Vou pegar aqui essa parte que é a mesma dessa região aqui, ó, no final, observe que essas variáveis parecem não correlacionar com nenhuma outra. No entanto, aqui eu tenho um conjunto de variáveis, ou seja, nessa região, um conjunto de variáveis que está altamente correlacionado. Aqui, nessa outra região, aqui, um outro conjunto de variáveis parece estar também altamente correlacionado. Aqui e aqui essa outra região. Ou seja, essa alta colinearidade. Isso é um indicativo que aquelas amostras estão representando uma única fonte de variação. E o que ocorre quando eu estou modelando, será que eu posso substituir estas amostras que representam uma única fonte de variação por um conjunto menor de variáveis dentro dessa faixa? Ou será que eu consigo retirar essa parte do meu espectro onde aparentemente os dados não apresentam correlação com a outra parte, com nenhuma outra parte espectral? Então, esse tipo de informação aqui, para espectroscopia na região do infravermelho próximo, isso aqui é um indicativo de ruído instrumental. Então, será que eu posso retirar essa parte e modelar, construir um modelo somente com o restante, ou com a parte menor ainda, talvez essa pequena região aqui, né? Esse conjunto de variáveis que apresentam alta colinearidade? Então, a seleção de variáveis visa isso, reduzir esse número de variáveis espectrais. O que nós temos é que o aumento do número de variáveis, no caso em variáveis informativas, ou seja, variáveis que possuem alguma relação com a minha propriedade de interesse, a propriedade que eu estou modelando, melhora a exatidão do modelo de calibração multivariada. Então, aqui a palavra exatidão, isso aqui já nos refere ao tipo de parâmetro que eu vou estar olhando para comparar os modelos. Então, o parâmetro que eu vou utilizar, que normalmente utilizamos, é o erro médio de previsão, isso aplicado aos dados de teste, ou seja, o RMSEP. Então, o que é feito, eu comparo o valor de RMSEP, ou seja, a exatidão do meu modelo, com
o número total de variáveis e após a seleção de variáveis. Assim eu tenho uma noção se aquela seleção de variáveis, ou seja, aquela redução do número de variáveis foi eficiente ou não. Então, o parâmetro que eu observo no meu modelo é a exatidão. Variáveis não informativas prejudicam a exatidão do modelo e o custo computacional para construí-lo. Então, essa questão do custo computacional, isso é relevante, porque a depender da quantidade de amostras que eu tenho e da quantidade de variáveis que eu tenho por amostra, então, por exemplo, dados de massa, que posso chegar à casa de milhões de variáveis, isso pode ter um alto custo computacional. Se eu estiver trabalhando na casa de centenas de variáveis, eu já vou precisar de um computador com uma memória um pouco maior, memória de 16 GB, uma memória de 32 para fazer o upload desses dados no MATLAB. E para processar, vou ter um custo muito maior se a quantidade de variáveis e também amostras aumentar muito. Então, se eu conseguir reduzir o número de variáveis, eu consigo construir um modelo, otimizar o meu modelo de forma mais eficiente no caso mais rápida. Muitas vezes é importante escolher para a construção do modelo de calibração somente uma parte das variáveis espectrais, como eu mostrei no exemplo desses espectros NIT de cerveja, onde no final do espectro parece haver uma parte ruidosa e ali talvez eu possa excluir essa parte ruidosa na construção do modelo. As vantagens da seleção de variáveis: eliminar não linearidades, ou seja, variáveis ruidosas, eliminar o próprio ruído e eliminar interferentes do modelo, ou seja, talvez eu possa ter algum interferente no modelo, alguma fonte de variação que não está diretamente relacionada à minha propriedade que eu quero modelar. Então, às vezes eu consigo eliminar esse tipo de informação para antes de construir um modelo. E a depender da quantidade de variáveis que eu consiga reduzir, se for um número tão grande que o conjunto após a seleção de variáveis seja a quantidade de variáveis seja menor o bastante do que o número de amostras, eu posso utilizar até modelo mais simples, como a regressão linear múltipla, onde eu aplico a seleção de variáveis. Como nós vimos, eu tenho a matriz de dados, meu conjunto de dados espectrais, pode ser espectrais ou cromatográficos, dado X, e a propriedade que eu quero modelar, que é meu Y. Primeiro eu separo no conjunto de calibração ou treinamento e conjunto de teste. Será aqui, neste conjunto de calibração, que eu vou utilizar para fazer a seleção de variáveis. Eu vou fazer aqui. Então, eu não faço no meu conjunto original. Eu aplico a seleção de variáveis no conjunto de calibração ou conjunto de treinamento. É aqui que eu vou aplicar o modelo, o método de seleção de variáveis e verificar se ele é eficiente para o meu conjunto de dados ou não. E depois eu testo o meu modelo com o número reduzido de variáveis neste conjunto de teste que eu separei. Alguns artigos sobre seleção de variáveis, então sugiro a leitura de 3 trabalhos. Tem esse sobre um tutorial de seleção de variáveis em regressão, escrito por Anderson e Bro. Esse artigo publicado na Journal of Chemometrics em 2010, trabalho interessante. Tem esse outro publicado na TRAC em 2019, então um review sobre método de seleção de variáveis aplicado a espectros de infravermelho na região do próximo. Esse outro publicado na Chemolab em 2012, um review sobre método de seleção de variáveis aplicado à regressão PLS. Então é interessante que o artigo do Bro e do Anderson dá um geral sobre esses métodos de seleção de variáveis. O artigo publicado na TRAC foca em seleção de variáveis em espectroscopia NIR, que é talvez a espectroscopia mais utilizada em análise multivariada, isso que eu estou falando na parte da química analítica. Um outro já aplicado à regressão PLS, ou seja, a seleção de variáveis aplicada ao PLS, que também eu acredito que seja o método de calibração multivariado mais utilizado pelos químicos atualmente.